Bom, o calendário não mente. Terça-feira, 3 de março de 2026. O dia que enlouquece qualquer departamento de futebol, né? Pois é. Um cenário que mistura aquela urgência esmagadora do relógio correndo com um planejamento corporativo que, é desenhado a milhares de quilômetros daqui. E para quem respira essa dinâmica do esporte, essa data de hoje significa o ápice da tensão nos bastidores. Exato. É o fechamento definitivo da janela de transferências do futebol brasileiro. E hoje a nossa missão nessa análise aprofundada é mergulhar nas informações quentíssimas que as reportagens do GE trouxeram sobre o Botafogo. Sendo que o nosso objetivo aqui não é só fazer um boletim informativo, né? Listar quem entra e quem sai. Não mesmo. A gente quer destrinchar as engrenagens por trás dessa estratégia. Entender como o clube está usando uma rede global de times para amadurecer talentos. Mas antes da gente desempacotar isso tudo, eu preciso dar um recado rápido para quem acompanha a gente. Manda ver. Quem está sempre aqui sabe que nós somos especialistas em trazer as notícias do Botafogo de forma muito profissional e que esse canal é feito com muito carinho. Então não custa nada dar aquela moral. Desce aí, deixa o like, se inscreve no canal para apoiar o nosso crescimento e aproveita para colocar o seu nome e a sua cidade aí nos comentários. É sempre muito legal ver de onde o pessoal está acompanhando a nossa análise. Com certeza. E eu já vou deixar uma pergunta para forçar o debate aí embaixo, hein? Com esse retorno que a gente vai discutir agora, será que o garoto já chega com o status de titular absoluto no meio-campo? Deixa a sua opinião nos comentários. Acho que essa pergunta é o gancho perfeito para a gente começar a falar do nome que está dominando as manchetes nas últimas horas. O volante Huguinho. O moleque tá de malas prontas cruzando o Atlântico para voltar para o Brasil. E essa movimentação de última hora, é um estudo de caso muito rico sobre gestão de elenco. Muito. É a aplicação pura daquela teoria corporativa, sabe? Da gestão de ativos globais acontecendo em tempo real e sob uma pressão absurda do relógio da janela de transferências. É porque geralmente a análise do mercado fica muito presa nos valores, né? Naquelas multas milionárias ou no medalhão famoso chegando no aeroporto. Exato. Mas as informações mostram uma camada de inteligência estrutural muito profunda no Botafogo. Então vamos olhar para os fatos, porque o cenário fica muito claro. A diretoria solicitou o retorno imediato do Huguinho, ativando uma cláusula que já estava prevista no contrato. Antes mesmo do fim do empréstimo de 1 ano. Isso. E para entender essa pressa toda, a gente tem que olhar para o perfil dele. O Huguinho tem só 18 anos. Vai fazer 19 agora em abril. Um garoto ainda. Totalmente. E lá na Bélgica, os números justificam demais esse retorno. Ele não foi para lá só para passear ou para compor elenco. Não, ele jogou de verdade. Ele assumiu a titularidade em 18 das 19 partidas disputadas pela equipe. É um volume absurdo para alguém tão jovem na primeira experiência fora da América do Sul. É o que a gente chama de dar rodagem, né? Mas ele foi além. Ele entregou impacto real. Além do papel defensivo, ele ainda deu 2 assistências. E o que é mais fascinante aqui é o protagonismo que ele assumiu, sabe? Nossa, os prêmios individuais mostram bem isso. Sim, os registros apontam que ele foi eleito o melhor jogador em campo por 4 vezes. E ainda ganhou o prêmio de melhor jogador do mês em outubro. É fundamental a gente colocar isso em perspectiva. Imagina, um menino de 18 anos... Num país totalmente diferente. Exato. Tem o choque cultural, a barreira da língua, o clima, o frio da Bélgica não é brincadeira, e ainda tem a imposição tática europeia que é muito rígida. E ele sobressair nesse cenário indica uma maturidade física e técnica muito acelerada. Com certeza. E tem um dado sobre essa operação que chama muita atenção sobre o pensamento de longo prazo do clube. Ah, renovação de contrato. Isso. Ontem, segunda-feira, antes mesmo dele pisar de volta no Brasil, o departamento de futebol não apertou só o botão de pânico para trazer o garoto. Eles blindaram a promessa. É uma ação preventiva, né? Fica evidente que o valor de mercado dele multiplicou lá na Europa. Então o Botafogo se adiantou para proteger esse ativo. Antes que ele entre em campo no Brasileirão e atraia os tubarões do mercado. Se a gente conectar isso ao histórico financeiro do nosso futebol, dá para ver a ruptura de um modelo. Como assim? Explica melhor essa ruptura. Historicamente, o futebol sul-americano operou numa lógica de desespero. O clube revela o moleque, mas está estrangulado por dívidas. Aí vende na primeira proposta que aparece. Exatamente.
O garoto mal estreia no profissional e já é despachado para cobrir rombo no caixa, muitas vezes por um valor bem abaixo do que ele realmente vale. E o que está acontecendo agora é o oposto disso? Com o clube operando como SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, existe fôlego financeiro. O Botafogo mantém o jogador, renova em alta e retém os direitos econômicos para o futuro. O que nos leva ao núcleo dessa engenharia da Eagle Football. O Huguinho não estava num time qualquer. Ele estava no RWD Molenbeek. Que pertence ao John Textor. Exato. A mesma rede multiclubes da Eagle Holdings. É um alinhamento perfeito. A avaliação para repatriar ele não foi um palpite. Foi uma decisão conjunta da comissão técnica com o Textor. O discurso de valorizar a base virou uma prática real. O Molenbeek funcionou como um laboratório de alta performance. É um baita intercâmbio corporativo. O garoto sai da base, pega aquela rodagem pesada na Europa, absorve a tática e volta pronto para o time principal. E o clube ganha um reforço europeu de peso sem pagar taxa de transferência milionária. Sem precisar abrir o cofre. Mas aí entra a grande questão tática dessa holding. A padronização de dados, né? Isso. O jogador está em outro continente, mas a comissão do técnico Anselmi no Rio tem acesso aos relatórios físicos e táticos o tempo todo. A informação não se perde. Mas essa visão muito corporativa também levanta um debate importante. A gente está lidando com pessoas, não só com planilhas. Com certeza, o aspecto mental pesa muito. Demais. Até que ponto você pode tratar um garoto de 18 anos como uma peça que você move entre filiais? A adaptação é muito imprevisível, distância da família, pressão. Tem muito jogador promissor que não aguenta essa pressão de viver sozinho lá fora e acaba não vingando. Pois é. A inteligência do modelo de rede multiclubes é tentar criar um ecossistema que acolha esse menino. Quando dá certo, como foi com o Huguinho, a vantagem competitiva sobre o modelo antigo é absurda. Mas olha, toda essa teoria linda esbarra num inimigo bem cruel hoje. O relógio. Ah, o fantasma da meia-noite. O fim do prazo é hoje e a gente sabe que a burocracia do futebol é um pesadelo. Para evitar aquele pânico de última hora, o Botafogo fez uma manobra de segurança bem esperta. Eles já adiantaram tudo com a CBF. Exatamente. Já despacharam a solicitação de retorno e iniciaram o rito legal. E essa conduta mostra como funciona a mitigação de risco na janela. Transferência internacional, mesmo dentro do mesmo grupo econômico, exige o CTI, o Certificado de Transferência Internacional. As federações têm que conversar lá no sistema da FIFA, né? Isso. Ao protocolar tudo na CBF com antecedência, a diretoria ganha um respaldo legal. O medo é o nome não sair no bid até o fim do expediente de terça-feira. O famoso boletim informativo diário. Mas com a papelada entregue no prazo, mesmo que o sistema da CBF fique lento ou a publicação atrase, a regularização do atleta fica garantida para essa janela. E resolver essa papelada gerou um efeito dominó imediato no mercado do Botafogo. Aquele recuo na negociação. Isso aí. Com a volta do Guguinho encaminhada, a direção abortou a contratação do Zé Lucas, o volante que está lá no Sport. Uma desistência muito lógica. Faz todo sentido, né? Para quem inchar a folha salarial, se você tem um talento da casa, pronto para assumir a posição de graça. E moldado do jeito que o clube quer. Isso muda totalmente o leque de opções do técnico Anselmi no meio-campo. Vamos listar os nomes aqui para a galera que está acompanhando até a dimensão desse elenco. Hoje, o Anselmi tem o Newton, o Danilo, o Alan, o Wallace Davi e o Edenilson. Além do Guguinho que tá chegando. Exato. E ainda tem o Medina, que a gente não pode esquecer que joga por ali também. Ter toda essa variedade é o sonho de qualquer treinador. Ele pode mudar a cara do time radicalmente só trocando as peças. Dá pra fazer uma marcação bem alta e sufocante, ou colocar um time mais cadenciado com posse de bola. Sem precisar inventar esquema ou improvisar jogador. Mas já que você citou o Medina, tem uma particularidade burocrática bem chata no caso dele. A questão da inscrição, né? Isso. O nome dele já tá no bid, tá tudo certo. Mas ele só vai poder jogar o Campeonato Brasileiro. Ah, é porque não deu tempo de inscrever ele nas fases eliminatórias que estão rolando agora. Exatamente. Então ele tá fora dos compromissos continentais. Ele só fica à disposição para estrear contra o Flamengo lá no dia 14. O que mostra o quanto o calendário brasileiro é insano. A diretoria tem que jogar xadrez com os prazos do Brasileirão enquanto a bola já tá rolando na Libertadores. O planejamento simplesmente não pode parar para esperar a burocracia. Não pode mesmo. E o time tem um desafio gigantesco hoje à noite, partida de ida da terceira fase da pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Lá no Equador.
Um jogo de uma magnitude tremenda. A gente tem que lembrar para o torcedor que essas fases prévias não são amistosos de luxo. É uma eliminatória brutal. E com um peso financeiro absurdo. Se o time cai agora e não chega na fase de grupos, o orçamento da temporada inteira sofre um baque enorme. É por isso que a delegação viajou mais cedo, ainda na segunda-feira. Para amenizar o desgaste. A importância desse mata-mata é tão grande que o Anselmi fez uma gestão milimétrica do elenco. No fim de semana, contra o Boa Vista pelo Carioca, ele poupou todo mundo. Todo mundo. E ele até elogiou os garotos que entraram e seguraram a onda. Isso mantém o moral lá em cima e reforça essa cultura de usar a base, tipo o que rolou com o Huguinho. Mas hoje o cenário é outro. Força máxima em campo. Os titulares voltam descansados, mas tem 2 desfalques pesados que mexem no esquema. O Arthur e o Neto não viajaram para o Equador. E pegar o Barcelona lá em Guayaquil exige muito fisicamente. É um time tradicional, muito forte na imposição. A comissão vai ter que extrair um máximo de concentração de quem for para o jogo. E o mais louco disso tudo é que, enquanto a bola está prestes a rolar numa decisão continental, os telefones da diretoria continuam tocando. O mercado não dorme, né? Tem negociação rolando para dar mais agressividade para o ataque. O clube está trabalhando para fechar o retorno do Júnior Santos, que hoje está no Galo. O Atlético Mineiro. Isso. E o formato do negócio é aquele empréstimo sem custo financeiro. Trazer um cara como o Júnior Santos sem pagar taxa de empréstimo mostra uma diretoria bem criativa para dar profundidade para o elenco. Sem quebrar o orçamento. E para melhorar as opções ofensivas, tem um baita reforço chegando de dentro de casa mesmo. A liberação do departamento médico. Finalmente, né? O atacante argentino Joaquim Correia está curado daquele problema muscular chato. Ele até foi titular recentemente pela primeira vez desde a lesão. E o Correia tem uma experiência internacional gigantesca. É aquele jogador versátil que oferece várias opções de ataque para o Anselmi. Ter ele recuperando o ritmo de jogo agora, no meio dessas eliminatórias, é como ganhar uma contratação de peso. Exato, sem gastar um centavo a mais. Se a gente fizer um apanhado geral dessas últimas 48 horas, o panorama é de uma intensidade absurda. Mostra bem como é difícil gerenciar o futebol de elite hoje em dia. De um lado, a gente tem a estratégia refinada de usar o RWD Molenbeek para lapidar o Huguinho e trazer ele de volta. Do outro, o jurídico lutando contra o cronômetro para validar documento internacional na CBF. E ainda tem a gestão de caixa, desistindo do Zé Lucas para não inchar folha. Tudo isso enquanto o time se prepara para um jogo de vida ou morte no Equador, que define o financeiro do ano. Isso tudo me faz pensar numa questão sistêmica muito provocativa sobre o futuro do nosso futebol. Manda essa reflexão. A gente detalhou aqui como ser uma SAF ligada a uma corporação global dá ao clube o poder de lapidar talentos na Europa e manter o controle deles. É uma vantagem surreal em relação aos clubes associativos tradicionais. Mas qual vai ser o impacto disso a longo prazo? Se esse modelo de intercâmbio corporativo virar a regra para os times grandes, o que sobra para os times menores? Porque os times pequenos do interior dependem muito de receber esses garotos por empréstimo, né? Para jogar o estadual, ganhar a vitrine. Exatamente. Se os gigantes do Brasil começarem a mandar suas joias para filiais na Europa, em vez de emprestar no mercado doméstico, a gente corre o risco de desidratar o futebol interno. Fica faltando talento aqui dentro. Será que a gente vai ver o futebol sul-americano dividido por um abismo? De um lado, franquias globais superabastecidas e do outro, clubes locais asfixiados sem conseguir montar elenco? É uma reflexão muito densa. Mostra como um planejamento de uma simples janela de transferências tem efeitos colaterais imensos. Muda totalmente a forma como a gente enxerga o que acontece nos 90 minutos do jogo. Muda mesmo. Bom, a gente agradece a companhia de todo mundo que ficou com a gente nessa imersão. É fascinante ver como a estratégia e a burocracia definem o jogo muito antes do juiz apitar. Não esqueçam de comentar a nossa pergunta e deixar o like. Isso aí, continuem de olho no mercado, porque ele não para. Até a nossa próxima análise profunda sobre os bastidores do esporte. Um abraço e até lá.